O mundo é um caos hoje, em grande medida por causa da ideia de que a filosofia é a mãe das ciências. Eu sou um Diongo Lampengo e hoje vou te falar sobre como a filosofia ocidental atrasou o nosso processo civilizatório. Primeiro devemos saber que devemos a palavra filosofia aos gregos. Eles identificaram-se como amigos ou amantes do saber. Philos é amor ou amar e Sofia é saber ou sabedoria. E eu digo que essa identificação foi de certa forma justa, uma vez que os seus mestres, os quemétios no Antigo Egito, eram os praticantes do saber. A filosofia é, no meu entender, o mais elevado estágio ou nível de ideias. Tudo o que se produz na filosofia são ideias, e são as ideias que governam e constroem o nosso mundo de hoje. Só que as ideias não têm paridade com a realidade material que nos aprisiona, e por isso se criam as emendas. Mas antes de abordarmos as emendas, vamos fazer aqui um parênteses rápido. Dentro da hierarquia das ciências, longe do que muitos possam imaginar, a filosofia não está no topo. Ela é a mãe das ciências apenas no senso comum. Na hierarquia das ciências, a filosofia é um subproduto da lógica que se enquadra nas ciências formais, dividindo o espaço com a matemática. É a lógica que pode ser filosofal, informal ou simbólica. Tendo clarificado isso, vamos agora entender as emendas. Uma vez que a filosofia, isto é, as ideias, não têm paridade com a realidade material que nos aprisiona, tal como eu já disse, é preciso criarem-se emendas para comatar o vácuo e as insuficiências que o mundo das ideias cria. Mas Diongola, de que ideias estás a falar? De todas. O dinheiro é a ideia de valor. A polícia é a ideia de segurança. Os tribunais são a ideia de justiça. A religião é a ideia de espiritualidade. A academia é a ideia de conhecimento. E poderíamos seguir mais e mais. E por que são ideias? O dinheiro, quando possuído, é aí que percebemos que afinal não agrega valores. Logo, a ideia de que dinheiro é igual a valor não passa disso mesmo, de uma ideia. A mesma coisa para a polícia ser sinônimo de segurança. A polícia, quando institucionalizada, é aí que percebemos que afinal não garante a segurança. Os tribunais, quando julgam, é aí que percebemos que afinal não tem justiça por si. A religião, quando somos ambientados nela, é aí que percebemos que afinal não é o caminho. E a academia é, no final das contas, um processo de formatação, particularmente para o mundo africano. Então, é aqui que surgem as emendas. A estratificação e o elitismo, por exemplo, são as emendas para a ausência do valor que o dinheiro deveria proporcionar. Uma ilustração disso é que quem viaja em primeira classe tem a vã ideia de sentir-se mais importante do que quem vai na classe econômica. Esquece, no entanto, que a máquina é a mesma para ambos e se ela cai, morrem sem distinção. Mas essa ideia de importância é uma boa emenda. As cadeias e centros de reclusão são as emendas para a ideia de segurança que a polícia deveria garantir. Os delinquentes são retirados do convívio social e confinados numa jaula para que os que ficam fora estejam e se sintam em segurança. Os códigos jurídicos e as leis são as emendas para a justiça que os tribunais não podem garantir. As leis e os códigos jurídicos esboçam meras ideias de justiça e penas, segundo a vontade do grupo dominante, e é esse grupo que determina as leis e os códigos, né? A fé é a emenda para a crise de espiritualidade que a religião não pode providenciar. As especializações, graus acadêmicos, certificados, diplomas e empregos são as emendas para a crise epistemológica da academia. Com base no que eu acabei de expor, já é possível ver por que razão o mais elaborado grau de emendas reside no que se chama de filosofia. E quando tu chamas o mais elaborado nível de ideias, que só podem ser socorridas com emendas, de mãe das ciências, consegue-se perceber o nível de desorientação propositada a que somos levados. O mundo é um caos hoje, em grande medida, porque essencialmente é construído na base de ideias e elas não têm paridade com a realidade material inevitável. Vamos continuar a criar emendas que o processo de adestramento social nos impulsionará a chamar esse tipo de atraso de civilização, evolução, modernismo e desenvolvimento. Segue o canal, deixa um like no vídeo, nos vemos na próxima. Olhos Café, a visão nunca mais será a mesma.